Gente, o tema da nossa live de hoje é um tema que eu confesso pra vocês que eu fiquei pensando, muito pensativa. Voltei alguns anos atrás, lá em 2015, quando eu me formei. Eu acho que a sensação de todo advogado que se forma é olhar para um lado, para o outro e se deparar com um universo, né? um mercado muito grande de atuação e ao mesmo tempo se sentir completamente despreparado para o que vem a partir de então. Então, hoje à tarde, como eu me propus de fazer essa live com vocês, das inseguranças do início da advocacia contratual, não podia eu não me remeter ao passado e verificar o que tinha acontecido lá em 2015, que foi o ano que eu me formei. Bom, primeiro que eu não queria ser advogada, eu queria ser servidora pública, então minha vida passou por um rebuliço muito grande até eu chegar à conclusão de que eu queria ser uma advogada, empresarialista e afins. Então foi uma jornada muito grande, que essa jornada eu vou contar em outro momento pra vocês, senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Mas eu vou direto ao ponto hoje, eu quero ser bem objetiva aqui com vocês. E vamos falar do momento em que eu decidi que eu iria enveredar nessa área, né, de empresarial. E na área de empresarial não tem jeito de você fugir de contrato. Se você trabalha com societário, é inevitável que uma hora ou outra você vai ter que fazer um contrato. Até porque esses documentos jurídicos que a gente produz, na realidade, ele é só o resultado de toda uma construção por trás, de toda uma negociação, é a formalização de uma operação, muitas das vezes, né? Então, quando... Ah, tá bom, ok. Então aqui, ó, o meu backstage aqui tá me dando dicas aqui, gente. Vamos seguir. Então vamos lá, voltando aqui pro nosso contexto, eu separei 4 itens que pra mim é fundamental e que eu senti na pele todas essas inseguranças no início da minha carreira lá em 2015. Bom, vamos lá. Primeira é entender o que era relevante dentro do tema de contratos, o que deveria ter a minha atenção. Quando a gente forma, a gente sabe que a gente tem um universo de assuntos para estudar, para se aprofundar, e o que merecia naquele momento a minha atenção. O que era relevante eu me debruçar para poder fazer um bom contrato, para fazer uma boa entrega para o meu cliente. O segundo era a negociação, fato, a faculdade infelizmente não adentra nesse tema, né, gente? A gente fica ali muito nas aulas teóricas e a gente pouco trabalha a questão de falar em público, negociação, então foi sempre um desafio muito grande. A terceira, não menos importante, a parte técnica. Você saber, por exemplo, um contrato tem um montão de itens que fogem ao direito civil e que você precisa conhecer. Então a parte técnica era um calcanhar de Aquiles. E por fim, o 4º pilar era a elaboração propriamente dita. Eu vou contar para vocês cada um desses itens, eu me comprometi aqui em contar e detalhar como que eu fiz para superar cada um desses entraves. Então vamos para o primeiro, né, que é a parte de relevância do tema. Nessa parte de relevância do tema foi, eu acho que a primeira grande barreira que eu venci. A hora que eu entendi que contrato é muito mais sobre o negócio que está sendo firmado do que as cláusulas jurídicas, nossa, minha vida clareou, assim. A minha mente abriu para essa parte de entender que eu precisava compreender qual que era o negócio que estava sendo firmado. O objetivo do contrato é trazer para o papel aquilo que o cliente deseja para fins de proteção. E aí, veja, se eu não entendo o contexto por trás daquela negociação, se eu não entendo o mercado que o meu cliente opera, é bem provável que o meu contrato vai ser um contrato assim mediano, cheio de cláusulas gerais, que não aprofundam muito no tema. Então o meu compromisso era, olha, vou começar elaborando o contrato só para alguns segmentos, e aí na época eu enveredei completamente para o mercado publicitário, né? Eu quis entender como que funcionava esse mercado, os detalhes. Gente, eu sei detalhes. Pra vocês terem ideia, eu peguei a legislação de todo o mercado publicitário e estudei. Eu fiz cursos lá no IBMEC sobre toda a parte publicitária governamental. Eu tenho livros aqui do escritório, não sei cadê,
que falam sobre esses temas, porque eu precisei parar e estudar o universo do meu cliente. Se era aquele o mercado que eu queria atuar, então eu precisava aprofundar. E depois disso, obviamente, foi indo, e aí eu comecei a estudar sobre a parte de marketing digital, né? As relações jurídicas que se formam ao redor do marketing digital. Porque para cada relação jurídica que a gente tem, desemboca um contrato. Eu sempre falo que uma empresa, ela é um ecossistema e um emaranhado de documentos, porque ela é um emaranhado de relações jurídicas. Então, para cada relação jurídica que eu estabeleço, nasce um contrato. E assim vira aquele emaranhado de documentos. E quem faz esses documentos? O advogado. Então, a parte de relevância do tema é você olhar para aquela negociação, para aquele contrato, com o olhar que o empresário olha, com o olhar técnico, não jurídico. Olhar aquilo ali e pensar, poxa, eu sou a pessoa que está entre partes, eu sou uma das partes envolvidas aqui. O que eu levo em consideração? O que eu me preocupa? O que é benéfico para mim? Onde eu posso ganhar? Onde eu posso perder? Isso aí é fantástico. A grande maioria dos advogados vai olhar para onde? Vai olhar justamente para a parte técnica jurídica. Desculpa, mas existem advogados maravilhosos, incríveis, que se formaram muito antes de todos nós, que já elaboraram minutas impecáveis. A parte jurídica não é o problema, a parte técnica sim, porque você pode ter a melhor minuta, se ela não se aplicar ao caso concreto e se ela não se aplicar ao negócio do seu cliente, pouco importa se a cláusula foi bem escrita, não foi, você pegou na minuta do doutor Y, doutor Z, não faz a menor diferença. Vai virar um Frankenstein. Então, o primeiro conselho, que foi o que eu apliquei na minha vida, é estude. Estude o mercado que você quer atuar. Não caia na besteira de querer ir para todo lado. Você concorda comigo que um contrato de prestação de serviço, por exemplo, do mercado publicitário é completamente diferente de construção civil? É completamente diferente. Num primeiro momento, você vai ter que escolher quais guerras você vai entrar. Qual é o mercado que você vai atuar. E aí, a partir disso, obviamente, você vai ficando bom. E aí, não se enganem, o tempo e a prática é que traz esse know-how. O tempo e a prática é quem trazem essa segurança de que você vai se empoderando de, nossa, isso aqui eu já tenho domínio. Porque a insegurança, na verdade, ela vem do desconhecido, né? Aquilo que eu não conheço, eu automaticamente me sinto inseguro. Então, a partir do momento que todos os dias da minha vida, a cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu tô fazendo a mesma coisa, passado alguns meses, aquilo ali já entra no meu sangue. Você já não sabe mais diferenciar o que é você do que é o seu, do que é seu ofício, daquilo que você sabe fazer. Então, pessoal, entender a parte negocial é a cerejinha do bolo. A hora que você gasta tempo e entendeu isso, tenha certeza que você já está na frente de uma leva de advogados que vão somente se preocupar com a parte técnico-jurídica, as cláusulas técnico-jurídicas, ok? Vamos então para o segundo passo, que é a parte de negociação. Olha, essa parte, dizer para vocês, é uma parte que, inclusive, eu tenho uma indicação ótima, depois que eu terminar aqui eu vou falar para vocês, mas é uma parte que você precisa treinar todo dia da sua vida, em qualquer circunstância que você tiver, você precisa treinar, falar em público, porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem medo de fazer audiência, de fazer uma sustentação oral, de falar aqui como eu tô falando com vocês, de gravar um vídeo, de negociar. Meu Deus do céu, eu acho que é pior você ir para uma audiência e sentar na frente do juiz do que você sentar na parte de um outro advogado, numa mesa de negociação com outro advogado muito mais malaco que você, muito mais experiente, que te lê de cima a baixo e que tá vendo cada um dos seus comportamentos e tem um remédio para cada uma das suas ações. Isso é muito pior, tá? Porque eu sempre falo que os advogados empresarialistas, eles são, meu Deus, eles são muito bem treinados, porque eles só fazem isso. E como o mercado é muito pequeno em geral, principalmente aqui em Brasília, quem está nesse mundo está toda hora em algum tipo de transação, está toda hora em algum tipo de negociação. Então é natural que esse advogado que tem mais experiência, ele vai bater no olho em você e vai falar assim, esse aí eu pego aqui, pego ali,
e é desleal. E eu não tô dizendo que o mercado ele é um mar de rosas, não, ele é desleal sim, e quanto antes você absorver essa informação e aceitar isso, antes você se prepara para vencer essas circunstâncias, né, de um querer puxar a perna do outro. Gente, é normal. E o mais engraçado é que você tá numa mesa de negociação com a parte contrária, com os colegas, tá todo mundo se degladiando. Sai da sala, tá todo mundo amigo, é todo mundo amigo, tá tudo certo. Então você não pode nunca levar para o lado pessoal e você precisa sim estudar sobre oratória, falar em público, fazer boas negociações. Isso cabe a você, advogado. E aí eu vou fazer o meu merchan aqui, não tô ganhando nada para isso, mas recentemente eu fiz um curso muito legal, gente, na Academia de Expressão sobre oratória. Quem tiver interesse, depois me manda um direct que eu passo para vocês o contato. Eles são fantásticos, tá? Para esse tipo de questão. Eles não lidam exatamente com negociação, mas eles lidam com falar em público, que é quase a mesma coisa, né? Aí quando você aprende a falar em público, você conecta com a parte negocial, vamos colocar dessa maneira, tá? Bom, um outro ponto que foi uma insegurança minha muito grande foi a parte técnica. Não sei se eu já contei pra vocês no início da live, eu queria ser servidora. Então qual que era o meu olhar? Meu olhar era todo pro direito público. E hoje eu sou uma advogada extremamente privada, né? Mas o meu olhar na época da faculdade era totalmente voltado pro público. Então eu queria saber de direito administrativo. Eu era servidora, né? Assim, 10 anos de serviço público na auditoria. Então o meu olhar era todo voltado para essa área do público. Quando eu optei por seguir carreira na advocacia privada, a grande maioria dos institutos, eu não sabia. Gente, e é legal e interessante porque o contrato, ele passa por vários pontos de conexão em várias áreas do direito. Bobo é quem acha que direito contratual é só sobre direito civil. Porque dentro de um contrato você pode dispor sobre trabalhista, sobre tributário e por aí vai. Então, dentro de um contrato, você precisa trazer institutos que não são próprios daquele ramo de atividade. E aí eu me vi com uma dificuldade enorme, porque eu pensei assim, caramba, eu não estudei direito nada disso na faculdade. Eu precisei virar noites estudando. Eu comprava livros, eu comprava cursos, eu estudava, gente, como se não houvesse amanhã. Ah, então como que você fez para vencer essa insegurança? Estudando. Não tem como, se você tem uma falta na tua vida, você precisa suprir ela com remédio. E o remédio para ignorância se chama estudo. Eu nunca fui uma aluna brilhante, sabe, na faculdade. Eu sempre fui a aluna mediana, que tirava MM. E aí quando sai da faculdade, que vê aquele universo todo, eu falei, bom, agora eu vou ter que suprir a minha falta de inteligência, não falta de inteligência, mas eu não era uma superdotada, vamos colocar assim, né? Eu tive que suprir essa falta de uma pitadinha extra com esforço. Então, veja você o que eu fazia. Eu vou contar aqui na live, tá, Bruna? Gente, eu morava com a minha mãe. Na época, ainda não era casada. E eu trabalhava o dia inteiro. De 9 às 19, eu trabalhava o dia inteiro. Quando eu saía da faculdade, o que eu fazia? Perdão, da faculdade não. Do trabalho, o que eu fazia? Eu ia estudar e eu ia fazer as minhas demandas dos clientes que tinham confiado em mim. Doidos, né? Mas amém. Confiaram, eu falei, já que confiaram, eu vou entregar o meu melhor serviço, e assim foi. Então eu virava noites estudando. Teve uma época, eu e o Bruno, a gente já tava casado, meu esposo, que a gente levou o nosso escritório, a gente tirou o escritório de casa, bem no inicinho, levou o escritório para um coworking. Gente, eu saía todos os dias daquele coworking, 3 horas da manhã, para no outro dia estar de novo no trabalho às 9. Então você vê que assim, foi uma dedicação muito grande no início, no primeiro ano de carreira, foi estudos atrás de estudos. Eu trabalhava praticamente de graça, mas é porque eu queria aprender. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar de graça, tá? Inclusive eu não contrato nenhum advogado de graça aqui, mas o que eu estou dizendo para vocês é que
O estudo foi o que me deu a base, que me deu aquele acolchoado para eu ter segurança para dizer para o meu cliente o que era necessário no contrato dele, na negociação dele, dentro da logística ali da operação dele. Se você não tem esse conhecimento, e aí não se engane, quem mexe com empresarial e contratos, não se engane, você vai inevitavelmente, hora ou outra, ser chamado a dar uma opinião sobre assunto que não é dissível. E eu não estou dizendo que você precisa ser o maior especialista, até porque se for uma coisa mais profunda, obviamente o caminho é chamar um especialista. Mas o básico, o arroz com feijão, você tem que saber. O empresário e o advogado são parceiros de negócios. Então é comum que o empresário, ele vira e mexe, chama o seu advogado para conversar, para ter ideias, tirar dúvidas, pensar em operações, assim, nossa, como que eu poderia fazer com essa loja, qual seria o melhor modelo, e aí você entra. Então, gente, é necessário esse conhecimento prévio. E aí, olha só, sobre esse assunto, tenham cuidado, porque eu tenho, assim, muito receio de falar isso, mas é a verdade. Usem várias fontes, não se limitem a uma fonte só, sabe? Pegue um curso, pegue outro, termine um. Eu já fiz curso de tudo que você imaginar, de um monte de colegas. Seja humilde, vá lá aprender com o cara. Se ele tem algo a te ensinar, vá lá e aprenda com ele. Qual é o problema? Pare com esse ego. Advogado tem uma mania feia de ter ego. Gente, o ego não te leva a lugar nenhum. Você precisa do conhecimento que o seu colega tem, pague pelo material, pague pelo curso, aprenda com ele, use esse know-how dentro da tua advocacia. Foi assim que eu fiz. Assim que eu fiz não, assim que eu faço até hoje. Hoje mesmo, minha secretária pegou ali na recepção uma caixa de livros, chegou uns 10, mentira, não foi 10, foram uns 5 livros aí de direito que eu vou ler, porque eu não paro de estudar. Advogado não pode parar de estudar. Uma coisa que hoje funciona, daqui a um ano para de funcionar. Se você para no tempo, você fica defasado e a chance de isso se travestir, de isso vir à tona nos seus trabalhos é enorme. E quando a gente fala de advocacia contratual, o nosso objetivo é deixar a resolução do problema fora do judiciário. Para que isso aconteça, o teu contrato tem que estar bem amarrado, tá? Então fica essa insegurança que eu tive, juntamente com a solução que eu apliquei na minha vida. E o último e não menos importante, que eu acho que é o final ali do caminho, né, que é a parte de elaboração dos contratos. Eu sempre digo para todo mundo que conversa comigo, meus associados, advogados que comigo trabalham, aqui no escritório, a gente tem muita demanda de contratos, né? O pessoal nos procura muito, assim, muito. O pessoal do mercado digital demais. Ah, preciso de um contrato disso, contrato daquilo. Então a gente sempre entrega essas soluções jurídicas para os nossos clientes. E quando o advogado ele vem para o escritório, é quase que uma doutrinação para ele entender como que funciona a metodologia de uma elaboração de um documento jurídico, porque ela passa muito mais pela mentalidade do advogado e pela construção do raciocínio, do esqueleto, da espinha dorsal do contrato, do que propriamente do papel do documento, da cláusula que você vai redigir, tá? Então, a elaboração do contrato, ela é boa se todos os outros passos forem bons. Se o planejamento for bom, se a parte de negociação for bom, se a parte de mapeamento dos riscos forem boas. Agora, se você vai direto para a elaboração do contrato, que acontece demais, né? Às vezes o advogado ele recebe a demanda, aí o cliente dele fala assim, olha, eu preciso de um contrato de prestação de serviço XYZ. Aí ele, tá. Então ele vai pegar aquela minuta geral, vai entregar para o cliente, resolver o problema de ninguém, vai ter um documento ali formalizando a relação, mas ele é fraco, esse documento ele é frágil, que nem hoje eu estava analisando um contrato que uma cliente nossa recebeu, e ela estava muito preocupada, não posso falar nomes, obviamente, nem detalhes do processo, ainda está em curso a negociação, mas um contrato extremamente frágil. Ela virou para mim, Bruna, preciso do teu auxílio, porque eu não sei ler, não sei interpretar esses dispositivos. Eu falei, com razão, você não é advogada, me dá aqui que eu vou ler. Quando eu li, eu falei, nossa, isso aqui está extremamente frágil. A pessoa que escreveu isso aqui, provavelmente,
ela fez um emaranhado de contratos, aquele Frankenstein que a gente está acostumado, pega minuto aqui, pega minuto ali, faz aquele modelão que só Jesus na causa, que a hora que você vai ler o contrato, nem você entende, você é advogado, nem você entende. Então assim, o que foi isso? Ou preguiça, ou então não entendeu nada sobre a negociação, ou então, gente, falta de conhecimento técnico. Um dos três, não tem pra onde. Às vezes a pessoa tá com preguiça de fazer a demanda, vai entregar qualquer coisa, o que é um erro. Isso aí é lamentável quem trabalha dessa maneira. Eu não gosto desse tipo de atuação. Se alguém confiou o negócio dele na tua mão, compete a você, advogado, dar o seu melhor. Se você não quer se dedicar ao que o contrato precisa, o que a negociação, o que a demanda exige, diz não. Agora é feio você receber honorários e você entregar uma coisa porca. Então isso aí eu não compactuo com isso, eu não gosto disso. Os advogados que comigo já trabalham sabem que eu sou bem enérgica nesse ponto. E a parte de elaboração do contrato, elaboração das minutas, passa pela parte de você conseguir colocar no papel aquilo que já está mapeado no teu escopo. Então quando o mapeamento está bem feito, caramba, é fácil. Eu não vou dizer que é fácil porque dependendo do contrato é bem complexo. Mas vamos falar de contrato de prestação de serviço, que é um dos contratos mais, assim, tranquilos que a gente tem, né? Poxa, é fácil. Você tem ali o escopo, aí você já mapeou os riscos, já sabe o que é ruim, o que é bom, então você já vai trasladar isso para a tua minuta. Então, a fase de elaboração da minuta é a última e é a mais tranquila quando você fez o resto bem feito. A fase de elaboração da minuta, ela passa por quais cuidados? De você ter uma boa escrita, um bom português, uma boa interpretação de texto, uma boa... como que é o nome? Uma boa concordância, você conseguir colocar para o papel aquilo que você está querendo, porque às vezes a gente vai escrever a minuta e a gente jura que a gente escreveu o que a gente estava querendo para blindar o cliente de determinada maneira. Só que aí quando a gente vai olhar, outro colega vai olhar, ele lê, relê e não entende. O erro é de quem? De quem redigiu, gente. A gente precisa ser claro na nossa escrita, só um pouquinho. A gente precisa ser claro na nossa escrita. Então, nessa parte de elaboração de contratos, na parte de elaboração mesmo, de pegar o computador, vamos lá digitar. Confesso pra vocês que eu tinha uma insegurança enorme, porque eu não sabia o que precisava, quais eram as cláusulas obrigatórias, quais não eram. O que eu fiz? Vou abrir o jogo aqui, hein, Bruno? Abrindo a caixa preta. Abrindo a caixa preta. O que eu fiz, gente? Depois eu conto pra vocês por que eu decidi abrir meu escritório e não ir trabalhar em escritório, tá? Eu acho que isso tem um link, mas a gente vai se alongar muito aqui, mas depois eu conto. Na próxima live eu conto. Mas eu não tinha muita referência. Minha família não é uma família de juristas. E da faculdade, como eu estava muito focada para concurso, estava estudando para o concurso do TCU, enfim, eu não estagiei. Eu só fiz os estágios obrigatórios, não estagiei em nenhum escritório. Então eu não tinha referência jurídica. Eu não sabia, eu nunca tinha feito um contrato antes. Tudo era muito novo. Tudo era super novo. Aí eu falei, bom, se essa é a minha deficiência, eu vou supri-la modelando colegas. O que eu fiz? Eu não copiei de ninguém, mas eu olhei o trabalho de todo mundo. Gente, eu nem sei dizer pra vocês quantos contratos. Eu ia na internet, eu ia em todos os sites. Aí eu baixava todos os contratos possíveis e imagináveis de grandes empresas que estavam disponíveis na rede e fazia o download. Eu mapeei, o que eu fiz? Eu organizei todos esses documentos e todo santo dia que Deus deu, eu mapeava um desses processos. Eu não copiei cláusula de ninguém, tá? De ninguém. Eu queria absorver o racional por trás do contrato. Então eu devo ter lido, cara, pelo menos uns 100 contratos, sabe? Contratos disponibilizados aí, que são publicados, né? Assim, contratos de governo, contratos de tudo sem imaginar. Eu li, eu lembro que eu rabiscava todinho e aí eu anotava o que eu via em cada contrato que era correspondente. O que em todo contrato tem? Quais são os contratos que eu achei mais bem seguros, assim, mais bem elaborados? E aí fiz esse dossiê todo, mapeei toda essa documentação que deu um trabalho do caramba,
Mas a partir desse trabalho que eu desenvolvi, que eu não consegui aproveitar para a redação propriamente dita, mas eu consegui, a partir desses documentos e desses conhecimentos, construir as minhas cláusulas. Isso foi fantástico. Ou seja, eu peguei uma deficiência e transformei em uma habilidade, porque eu criei um negócio a partir de várias referências. Se você pega um trabalho de um colega que você copia, isso é plágio. Agora, se você pega várias referências, se você aprende a inteligência por trás da escrita de cada um desses colegas, você condensa esse conteúdo e você consegue extrair dali algo muito valioso, que é o teu instrumento de trabalho. E é dessa maneira que eu trabalho, sabe, gente, hoje. Os colegas aqui que às vezes vêm trabalhar comigo, associado, Rafa tá aí, amor? Não? Fique égua. Ei, desculpa. Voltando. Eu brigava muito com ele, eu falava assim, Rafa, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí eu arrumava, não sei o quê. Foram, gente, 2 anos. Agora ele tá afiadinho, tá? Mas foram 2 anos trabalhando todos esses conceitos com ele. Hoje o Rafa, caramba, ele é um advogado que confio de olhos fechados. Por quê? Ele aprendeu a inteligência por trás de um bom contrato. E isso qualquer um pode aprender. Basta ser curioso, basta ser dedicado, antenado, não ter preguiça. Eu acho que o problema hoje que eu vejo é que muitos jovens advogados, velhos advogados, qualquer colega que tenha aí por aí, que não consegue desenvolver determinada área, é porque não tem um interesse suficiente, sabe? Não desce a lupa de verdade. Eu sempre falo de lupa, gente, essas coisas, porque na auditoria a gente fala muito isso, né? Tipo assim, vamos olhar com mais detalhe, vamos descer a lupa. E é muito isso, assim, muitos advogados não descem a lupa, não dedicam tempo realmente para mapear o problema e encontrar, a partir desse problema, uma solução. Porque quando você faz isso, a insegurança vai embora. Gente, você já viu 100 minutos diferentes. Você já leu e mapeou 100 minutos, 200 minutos diferentes. Não tem como ficar inseguro. Você já conheceu o trabalho de 200 colegas fazendo isso. Não tem como. Você vai pegar o melhor de cada um, vai pensar um pouquinho aqui, pensar um pouquinho ali. Tal qual você faz quando você folheia livros, doutrina, faz cursos e por aí vai. Então, falei pra caramba, mas se eu posso deixar dicas pra vocês, foi difícil peneirar essas 4 inseguranças, porque tem muito mais, tá? Acho que a gente podia fazer uma outra live, hein, de mais 4 inseguranças. Nossa, tem muitas. Deixar as inseguranças na caixinha de pergunta. Deixa aí na caixinha de pergunta quais são suas inseguranças, que eu vou ver se são iguais às minhas. Se forem, eu vou ver como que eu posso te dar uma dica aí de como que eu resolvi, tá? Tem muita insegurança. Nossa, imagina, gente, você sai da faculdade, inventa de abrir seu próprio escritório, não faz a menor ideia do que você tá fazendo, nunca estagiou, já se passaram... Quantos anos se passaram? Bom, formei em 2015, abri o escritório em 2000 e... Acho que tem 6 anos. Por aí, 6 anos. E agora estamos aqui, graças a Deus, bem consolidados e crescendo. Se Deus quiser, vamos crescer muito mais. Qual é o segredo disso? Esforço, dedicação, estudo, perseverança. Ponto. Eu acho que essa é a máxima aí. E você, qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa que esteja disposta a se dedicar, a usar o seu tempo para poder se dedicar a esse tipo de assunto, consegue executar como qualquer outro advogado, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês estarem aqui conosco. Se eu pudesse consolidar tudo isso que eu falei para vocês, preparo e vivência. Não adianta você querer em um dia de advocacia ter o resultado que um colega de 10 anos. Esquece. Salvo algumas mentes brilhantes aí, ou pessoas com uma estrelinha na testa, você não vai conseguir. Você precisa deixar o tempo correr e durante esse tempo dedicar esforços suficientes para você desenvolver skills que você ainda não tem. Então, com isso em mente, você vê que se você for uma pessoa persistente, você dá conta, tá? Dá conta. Às vezes você tá querendo cortar os pulsos, dar uma chorada. É normal. Tem dia aqui que eu tô no escritório que eu quero dar uma chorada. Mas é normal, gente. A advocacia é isso. Assim, tem que ser persistente. Mas
Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as principais inseguranças e como eu resolvi cada uma delas. Vou separar, ver se eu consigo separar mais. Deixem aí suas inseguranças, que de repente a gente dá um match e eu consigo te ajudar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá todo mundo pedindo mais live. Mais live? Ô, gente, vocês soubessem. Vocês soubessem. Alguma dúvida, não? Não, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta depois da live para o pessoal deixar Tô as até com a cabeça inseguranças seca. pra gente falar. Conta aí pro pessoal. Tá, ó, vamos lá então. Pra gente concluir aqui. Gente, é tanta luz, tem luz aqui na... Nossa senhora, eu tenho um pouco de enxaqueca, sabe? E esse tanto de luz eu não gosto não, eu dou trabalho pra esse povo que tá gravando aqui. Olha, gente, semana que vem, vai ser semana que vem ou sábado? Sábado, próxima live. Próxima live, sábado, que o horário eu vou divulgar ainda, não sei que horas. Eu vou divulgar, provavelmente será pela manhã. Próxima live, sábado, Lohane, você está convocada aqui para nossa live. E nós vamos falar sobre outras 4 inseguranças que vocês tenham e que eu também tive. E se der match, eu dou uma dica para vocês. Não é tudo que eu sei, mas o que eu souber eu compartilho aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.